Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da análise do experimento de colisões. Então vamos abrir lá a página do experimento de colisões. E aí é importante que você veja, antes de começar, o vídeo do movimento, para entender o que está acontecendo. Então vamos entrar lá nas situações. Aqui é importante que na primeira página tem alguns parâmetros das situações, que no caso são as massas dos carrinhos. Então depois, quando você precisar desse valor de massa, vai ser aqui que você vai encontrar. Então vamos lá para a parte de quadros, que é onde estão os quadros, e eu vou usar como exemplo a situação bate e para, tá? Bom, para fazer a análise, a gente vai usar uma planilha Excel. Eu já deixei pronta na página da disciplina esse modelo para vocês preencherem. Então, a gente vai usar esse modelo aqui. Para fazer a análise de um jeito mais fácil, é legal que você coloque essa sua planilha num lado da tela, apertando esse botão que fica entre o Ctrl e o Alt do teclado, que é esse botão que tem a janelinha do Windows. Então, você segura esse botão e aperta a tecla para a direita, ele vai jogar a sua planilha para a direita. Aí você vem aqui na página onde estão os quadros da situação, aperta a janelinha e aperta para a esquerda. Aí, quando você for abrir o quadro, você consegue fazer a leitura da posição e já preencher aqui a planilha, tá? Então vamos começar. Primeiro a gente já pode anotar já aqui o tempo, né? O tempo desse primeiro quadro, 4,771. E aí perceba que aqui a gente tem dois carrinhos. Esse é o carrinho da esquerda, esse é o carrinho da direita. E a gente vai ler sempre a quina dos carrinhos, tá? Então esse primeiro carrinho aqui é uma fita milimetrada. A gente consegue ler até a primeira casa decimal em centímetros e estimar outra. Então 114,567 e mais um pouquinho. Vou colocar 114,75. E para o carrinho da direita, 123, ou por 123. Veja que o tempo é o mesmo, porque eles estão no mesmo quadro. Então, para passar para o próximo quadro, só clicar aqui. Então, tem lá o próximo, próximo tempo 4,838, a gente já preenche. E aí, aqui na posição 116,15, vou colocar 116,15. E para o carrinho da direita, 122,40. 122,40. Você vai fazer isso para todos os quadros disponíveis na sua situação, tá? E preencher a tabela. Aqui na incerteza da posição, eu vou usar 0,5 centímetros. Mas se você achar que a sua leitura está melhor ou está pior, você pode mudar esse valor. Bom, agora a gente vai partir para a análise do experimento. Eu vou só voltar aqui um pouco e abrir o roteiro da experiência. É importante que você sempre siga esse roteiro. Primeira coisa que pede para ser calculada aqui é a velocidade dos carrinhos. Eu vou usar já uma planilha preenchida com os dados, que os dados são aqui, só para poder explicar esse processo. Veja que a equação aqui tem uma maneira de ser feita. E a sugestão dele é que a gente pegue um intervalo entre a terceira e a primeira foto. Como que a gente faz isso no Excel? Você vai clicar aqui na célula, primeiro eu vou calcular a velocidade do carrinho da esquerda. Você vai apertar igual, vai abrir parênteses, porque a gente vai fazer uma subtração. E aí a gente vai pegar a posição 3, então no carrinho da esquerda a posição 3 é essa, menos a posição 1. Fechar parênteses, dividido, e pegar o intervalo de tempo correspondente. Abre parênteses, tempo 3 menos tempo 1. Fecha parênteses e dá um Enter. Aí ele fez esse cálculo. Para fazer para os outros, é só você clicar nele e arrastar até aqui, que ele vai fazer o cálculo para os outros. Então vamos fazer agora rapidinho para o da direita. Igual, abre parênteses, posição 3 menos posição 1. Dividido, abre parênteses, pelo tempo correspondente. Esse tempo menos esse tempo. Fecha parênteses, dá um Enter e arrasta para os outros. Veja que essa velocidade, né, a gente fez uma velocidade média nesse intervalo aqui, né? Ela corresponde a uma velocidade no instante médio. E aí, geralmente, esse instante médio é esse tempo aqui do meio. Só que, como nem sempre as fotos têm o mesmo intervalo de tempo entre elas, é importante calcular esse tempo. Então, a gente vai calcular o tempo médio aqui, que é a média entre aqueles dois tempos. Igual, abre parênteses, esse tempo mais esse tempo, dividido por 2. Então, mais porque eu estou fazendo uma média dos dois tempos. Dá um Enter e aí é só arrastar. Então, a gente já tem o tempo médio.
É importante perceber que como a gente calcula a velocidade usando a terceira e a primeira posição, e esse processo se arrasta até aqui embaixo, se você tivesse esse último aqui, ao calcular a gente não teria esses valores de célula. Por isso que a gente sempre deixa, e também aqui no segundo a gente não tem, se a gente colocasse o nosso valor aqui no primeiro, a gente não teria esse primeiro valor. Por isso que é importante sempre, quando você começa a calcular a velocidade, que você deixe em branco, né, essas duas células. Seguindo o roteiro, o próximo passo é calcular as incertezas das velocidades. Para isso, você pode acessar aqui, para você saber como calcular, em guias auxiliares a gente tem um roteiro para cálculo de incertezas. E aí você vai usar o método da propagação de incertezas. Aqui, se você rolar esse arquivo aqui um pouco mais para baixo, a gente tem como propagar a incerteza da velocidade. E aí a gente vai usar essa expressão aqui, tá? Bom, e o que diz então essa expressão aqui? Essa expressão que a gente vai usar, 3.32. Ela diz, a incerteza da velocidade é dada por raiz de 2, como que você escreve isso no Excel? Igual, aí você vai escrever raiz, que já é uma função própria do Excel, abre parênteses, 2, então ele está fazendo raiz de 2, vezes a incerteza da posição, que é esse valor aqui, então você vai lá e clica em cima, dividido, aí abre parênteses, um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o mesmo que você usou para calcular a velocidade. Então, você vai vir aqui, esse tempo, menos esse tempo aqui. Fecha parênteses e dá um Enter. Essa incerteza vale tanto para o carrinho da esquerda quanto para o da direita, porque é o mesmo intervalo de tempo. Se você arrastar isso aqui agora para todas as velocidades, não vai dar certo, porque você precisa fixar essa célula aqui, que é a da posição. Então, como que você faz isso? Você clica aqui, vem na frente da célula correspondente a esse valor e coloca um cifrão na frente da coluna e na frente da linha aqui. Dá um Enter. Aí ele vai manter essa célula fixa, porque a gente não colocou esse valor para todos embaixo. Então, você vai vir aqui, clicar, arrastar e pronto. Você tem a incerteza da velocidade para todas elas. Voltando agora, então, para o roteiro da experiência, a próxima grandeza a ser calculada é a quantidade de movimento do carrinho, né, ou momento. Então, vamos arrastar um pouco a nossa planilha mais para cá. Como que a gente vai calcular a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A gente precisa, então, das massas dos carrinhos. Isso a gente pode pegar lá na página da experiência. Vamos lá. Bom, eu vou pegar então os valores da massa lá na página da experiência. Aqui em filmes e quadros tem os parâmetros da situação. Como eu analisei a situação 1, a massa do carrinho aqui da esquerda, vou preencher já aqui, é 187,4 gramas. E o carrinho da direita, 374,8. E aí aqui a incerteza que ele está me dando a massa é de 0,05. Tá? Voltando então aqui para o roteiro, a gente vai calcular a quantidade de movimento do carrinho da esquerda. Você vai clicar lá na célula, igual, aí a massa do carrinho da esquerda, vezes a velocidade. Deixa eu só puxar um pouco para cá. A velocidade do carrinho da esquerda. E dá um Enter. Se aparecer casa decimal aqui, você tem esse botão aqui no Excel que ele diminui as casas decimais, tá? Então, se aparecerem valores desse tipo, você pode reduzir. E aí você vem aqui no cantinho e arrasta. Não pode arrastar. Você tem que fixar o valor da massa, porque senão não vai dar certo. Lembra? Aquele valor ele está sozinho lá. Então, você vem aqui no valor da massa, coloca o cifrão na frente dos dois, da linha e da coluna, e dá um Enter. E aí você pode arrastar. Tá? E aí você vai fazer a mesma coisa para o carrinho da direita. A massa igual, massa do carrinho da direita, vezes a velocidade do carrinho da direita, que é essa daqui. Dá um Enter, vai lá, lembra de fixar o valor da massa, coloca o cifrão na frente, dá um Enter, e aí você pode arrastar para todos os valores. Bom, o próximo passo é calcular
a incerteza na quantidade de movimento. Para isso, você precisa fazer uma propagação de incerteza nessa expressão. Aqui no cálculo de incertezas, já foi feito e você tem a expressão aqui. No entanto, é importante perceber que a gente tem a expressão principal, faz as derivadas parciais, chega nessa expressão e depois disso, o que normalmente é feito é um rearranjo da expressão para ela ficar com essa cara. No entanto, na nossa experiência, em alguns momentos, a velocidade zera. Então, e a velocidade aqui ela fica no denominador, né, quando você usa a expressão desse jeito. Isso não é muito prático. Por isso, porque vai dar erro na fórmula do Excel, né? Então, você teria que fazer essa correção na mão. Para que isso não aconteça, é sugerido que você use já direto essa primeira equação. E essa equação também está lá no roteiro do cálculo de incertezas. Você pode olhar. É logo essa que aparece aqui, tá? E aí vai ser essa expressão que a gente vai usar. Vou voltar lá na nossa planilha para a gente montar essa equação aqui. Eu vou só reduzir um pouco aqui para a gente conseguir enxergar melhor a nossa planilha aqui. Tá? E aí a gente vai montar essa equação. O que ela diz essa expressão? A gente vai colocar aqui igual. Veja que aqui o momento está ao quadrado. Então, quer dizer que eu vou ter que tirar uma raiz depois de toda essa expressão. Então, eu já vou escrever raiz e abrir parênteses, para não ter problema depois. Raiz. Aí vai ser o quê? Velocidade ao quadrado. Estou fazendo para o carrinho da esquerda. Então, a velocidade do carrinho da esquerda ao quadrado, então, circunflexo 2, vezes a incerteza da massa ao quadrado. Estou aqui com a incerteza da massa ao quadrado. Mais. Aí agora quem mais eu tenho? A massa ao quadrado, a massa do carrinho da esquerda ao quadrado, vezes a incerteza da velocidade ao quadrado. Incerteza da velocidade ao quadrado. Fecha parênteses e pode dar um Enter. Lembra que agora a gente precisa fixar todas as células que não se repetem aqui embaixo, né? A gente não tem ela embaixo. Então, quem eu preciso fixar? A massa do carrinho da esquerda. Então, eu venho aqui e coloco o cifrão. E preciso fixar a incerteza da massa. Venho aqui e coloco também o cifrão na frente. E aí eu posso arrastar. Você vai fazer esse processo para o carrinho da direita, tomando cuidado de pegar as grandezas referentes ao carrinho da direita. Depois disso, você vai calcular o momento total, que basta somar, e calcular a incerteza do momento total usando essa mesma ideia da propagação de incertezas. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer o gráfico, né, da quantidade de movimento. Para fazer o gráfico, você vai vir aqui em Inserir, e aí você tem gráficos, vários tipos de gráficos, e o que a gente vai usar é o de dispersão, tá? Então, ele vai abrir aqui o gráfico, e aí você vai clicar com direito em selecionar dados. Se quando você criar o gráfico aqui aparecerem alguns pontos já plotados, não tem problema. Quando você clicar em selecionar dados, você vai vir aqui no que aparecer, vai clicar e vai remover. Então, depois que estiver limpo assim, você vai adicionar uma nova sequência. E aí a gente vai fazer um gráfico da quantidade de movimento linear em função do tempo. Então, eu vou só escrever o nome da série aqui, P, que é o momento, né? P eu estou chamando de momento, da esquerda, né? Primeiro para o carrinho da esquerda. E aí os valores de X são os valores do tempo médio, que a gente já calculou. Então, você clica ali e seleciona os valores. E aí, para Y, são os momentos. Aí você vem aqui e seleciona a quantidade de movimento, né? O momento do carrinho da esquerda. E aí, ele já fez os pontos aqui. Aí você dá um OK e vai adicionar uma nova sequência de dados, que daí agora é o momento do carrinho da direita. E aí os valores de X são os mesmos, são os valores do tempo médio. Você seleciona lá, e aí você vai selecionar agora os valores do momento do carrinho da direita. E aí depois, quando você tiver calculado também aí na sua planilha o momento total, você vai inserir ele aqui também, tá? Então, esse gráfico ainda não está pronto, você precisa colocar nomes nos eixos. Para isso, você pode vir aqui, em Layout rápido, e escolher essa opção que ele dá, né, para você colocar os nomes. Então, aqui no título do eixo da vertical,
momento, né, vou pôr P, e aí você vai pôr a unidade, que é gramas vezes centímetros por segundo. E aí aqui no título do eixo horizontal é o tempo. Então você pode pôr tempo médio em segundos, tá? Aqui título do gráfico você pode excluir. O próximo passo agora é colocar as barras de incerteza nesses pontos. Para fazer isso, você vai vir aqui nos pontos, clicar em cima deles, vai abrir algumas opções, aqui umas opções vão abrir, e aí você vai vir nesse mais e vai vir aqui em barras de erro. Barras de erro mais opções. Veja que automaticamente ele já colocou algumas barras. Só que nós desconsideramos a incerteza no tempo. Por isso, você vai vir aqui, clicar nessas barras horizontais e deletar. Porque só interessa para a gente as verticais, né, no momento. Aí você vai clicar de novo, clicar nesse mais, barras de erros, mais opções, e veja que agora ele entendeu que a gente só vai usar barras de erro na vertical. Aí você vem aqui em ambos, né, deixa selecionados, a gente vai colocar os mesmos valores para cima e para baixo. Vou só arrastar nosso gráfico mais para cá para a gente poder pegar os valores ali. Bom, então aqui, depois que a gente colocou em ambos, que eu vou querer para cima e para baixo o mesmo valor do erro, você vai vir aqui em personalizado e especificar valor. Então, tanto para cima quanto para baixo, positivo e negativo, você vai colocar os mesmos valores da incerteza. Então, você vai lá selecionar e para negativo a mesma coisa. Dá um OK e ele já vai desenhar as barrinhas ali. Bom, depois que você calcular a incerteza para o carrinho da direita, você também vai inserir aqui, assim como o momento total e a incerteza dele. Bom, é mais ou menos isso a análise que vocês têm que fazer. Não esqueça de usar o modelo disponível na página da disciplina, né, dessa planilha Excel, fazer essa pequena discussão que é pedida aqui e seguir sempre o roteiro da experiência, tá? Bom trabalho!